Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje nós vamos ver alguns acidentes ósseos relacionados ao membro inferior. Para não ficar muito longo essa parte, eu subdividi em parte 1 e parte 2 de membro inferior, porque os ossos do quadril requer bastante detalhes. Então, as funções, dos membros inferiores. Então, a função dos membros inferiores está relacionado como sustentar o corpo, sustentar todo o peso do corpo, auxilia, como a gente vê aqui na foto ao lado, na locomoção, até mesmo no andar do lado, de trás para frente e na locomoção de um modo geral. Ele auxilia a manutenção do equilíbrio e os ossos do quadril auxiliam aí a formação do cíngulo pélvico. O cíngulo pélvico, ele vai fazer a união aí da parte do membro inferior, que faz parte do esqueleto apendicular, junto ao esqueleto axial, que é formado por dois ossos do quadril e um osso sacro. Bem, pessoal, o osso do quadril, ele é considerado um osso plano, Só para relembrar, o osso plano é aquele que o comprimento e a largura excede a espessura. E ele está composto por 3 ossos, Pelo essa parte amarela, que é o ilho, que representa cerca de 2/3 do osso. Nós temos o isquio, que é esse aqui azul, que representa cerca de 1/3 inferior posterior, e esse vermelhinho aqui, que é o osso pubis, que representa 1/3 da vista, 1/3 anteriormente. Então aqui, pessoal, nós temos uma vista lateral e uma vista medial do osso do quadril. Aqui nós vemos, o osso do quadril com o osso sacro, formando aí o cíngulo pélvico. Então aqui dá para ver, olha, o ilho que nós temos aqui, o isquio, que é essa parte posterior, e a parte anterior, que é o pubis, que nós vimos aqui na imagem ao lado. Então, o ilho, o isquio, posteriormente, e o pubis. E aqui, numa vista medial do osso, nós temos também o pubis, que é o osso localizado anteriormente, e o pubis posteriormente. Tanto um quanto o outro representa cerca de 1/3 do osso, e aqui essa parte maior é chamado de ilho. Bem, pessoal, eu coloquei aqui ao lado, alguns acidentes ósseos que nós vamos ver, que eu vou demonstrar aí para vocês, Então, aqui, pessoal, essa cavidade grandona que vocês veem aqui é o acetábulo, E essa aí é uma vista lateral do osso do quadril. É nesse ponto, como vocês podem ver aqui, ó, tem um pedaço amarelo, tem um pedaço azul, um pedaço vermelho, E é nesse ponto que vai ocorrer aí a união dos ossos, quer dizer, a união do ilho, do isquio e do pubis. É o local aí onde vai ocorrer suportar, na verdade, o peso, vai estar bem sobrecarregado nessa cavidade aí, cavidade do acetábulo.
né, que vai ocorrer aí a união entre os ossos, né. Então aqui a gente tem, ó, se vocês observarem aí na peça de vocês, existe no interior do acetábulo essa estrutura aqui, ó, em forma de meia-lua, né? E essa estrutura aqui, olha, em forma de meia-lua é chamado de face semilunar. E aqui a fossa do acetábulo. Essa face aqui semilunar, né, lembra na aula de articulações que nós falamos aqui no canal. Quem não assistiu às aulas de articulações é só acessar a aula de artrologia 1 e 2, na qual eu falo de alguns anexos das articulações sinoviais, que um desses anexos, inclusive, é chamado de orlas ou também de lábios, porque elas ocorrem principalmente nessa articulação do fêmur, e ela vai permitir aí, lógico, a articulação já é triaxial, já vai ter uma amplitude de movimento que a cabeça do fêmur vai se articular aí no acetábulo, mas essa face semilunar permite ainda mais essa abertura de movimento. Aqui nós vamos falar algumas estruturas na face medial também, que aqui é a face medial do osso do quadril. Uma característica da face medial é essa face aqui, face auricular, onde o sacro vai se articular, e tem uma linha bem aqui ao meio, que é a linha arqueada. E outra, na face medial você não vê aquela cavidade, que é a cavidade acetabular. E aqui eu coloquei essa imagem porque é bastante acidente ósseo, e como eu digo para vocês sempre, esses acidentes ósseos é sempre de acordo com o roteiro de aula prática exigido pelo professor. É lógico que essa imagem aqui que vocês veem é uma imagem de atlas, né, que equivale ao Soboto, Netter, né, alguns sites de anatomia que tem disponível, e eles colocam o que? O máximo de acidente ósseo possível. E eu vou citar alguns acidentes ósseos porque o número é de acordo com a exigência de cada curso de vocês. Então, como eu disse, aqui a gente está numa vista lateral do osso do quadril. Aqui nós temos o acetábulo, né? Então vamos ver, olha, aqui essa estrutura aqui, né, bem tuberosa, é chamada de crista ilíaca, e no final da crista ilíaca nós vamos ter duas estruturas, a espinha ilíaca póstero superior e a espinha ilíaca póstero inferior. Essas espinhas, né, a espinha ilíaca superior e a espinha ilíaca póstero inferior que vocês visualizam aqui, diz que né, o final, vamos dizer assim, da crista ilíaca. Todo esse pedaço que vocês visualizam aqui, olha, é chamada de asa do ilho, ou asa ilíaca, como vocês veem aqui, e ela é preconizada de linhas, né? Aqui a gente tem a linha glútea posterior, a linha glútea média e a linha glútea inferior, né? A linha glútea inferior. E para que serve, né, essas linhas? Essas linhas glúteas que vocês veem aqui também, né? Essas linha glútea superior, linha glútea média, linha glútea inferior, elas vão ajudar aí a fixar, né,
a musculatura do osso do quadril. Aqui nós temos, olha, uma saliência que é no isquio, tá? Chamada de espinha esquiática, que nós vimos aqui, ó, espinha esquiática. E aqui nós temos essa tuberosidade bem grande aqui no isquio, chamado de tuberosidade esquiática, na qual, quando nós estamos sentados, por exemplo, isso a gente senta literalmente em cima dessa tuberosidade esquiática. Nós temos aqui ainda, ó, esse pedacinho equivale ao corpo do isquio, o corpo do isquio. Nós temos essas aberturas aqui, que são a incisura esquiática maior e a incisura esquiática menor. Incisura esquiática maior e incisura esquiática menor. Aqui nós temos, olha, a espinha ilíaca antero-inferior. Nós temos também, aqui é o pubis, ó, né, na frente é o osso pube. Aqui é o forame obturado. O forame obturado em vivo, tá? Ele é fechado aí por uma membrana, né? Por uma membrana que recobre esse forame obturado. Só que esse fechamento aí do forame obturado só é possível visualizar no vivente. Então, aqui também na parte anterior, assim como nós temos as espinhas póstero superior e póstero inferior, nós temos aqui, olha, a espinha ilíaca antero superior e a espinha ilíaco antero inferior voltado para o lado do pubis, né, que é a parte anterior. E aqui, pessoal, a gente tem a união, né, que a gente tem o corpo do pubis aqui, né, corpo do pubis, aqui é o ramo do pubis e ramo do isquio, que essa fissura aqui representa aí a união, né, dos ramos pubis e do ramo isquio. Então, são várias estruturas, né, que nós temos aí, né, no osso do quadril. Ela é bastante cobrada, principalmente em prova prática de anatomia. E, como eu disse para vocês, para memorizar esses acidentes ósseos, tem que estudar sempre com a parte teórica em um atlas junto, estudar em grupo nas aulas práticas e ir memorizando os acidentes ósseos, porque na prova prática, geralmente o professor ele vai colocar aqui uma massinha, algum alfinete aqui e vai perguntar o nome do acidente ósseo. Então tem que realmente saber. Aqui nós temos o osso do quadril, a vista medial dele, né? Então, como eu disse para vocês, a vista medial, pessoal, é uma característica, né, da vista medial, é essa linha aqui, ó, chamada de linha arqueada, né? E essa linha arqueada tem aqui a face auricular que vai se articular o sacro, né, para auxiliar aí a formação do que? Da cintura pélvica. Então, aqui nós temos a crista ilíaca, aqui nós temos o isquio, né? O isquio, e aqui o pubis que vai se juntar
com o outro osso do quadril do lado oposto e vai formar um tipo de articulação que é do tipo sínfise, que tem fibrocartilagem, então é articulação sínfise púbica, por isso que é chamado de sínfise. Aqui na vista anterior, pessoal, nós temos, né, então as espinhas, ó, a espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-superior, aqui a espinha antero-inferior, espinha antero-inferior, né? Aqui a asa ilíaca, né? Asa do hilo, né? Aqui nós temos, né, também a linha arqueada com uma eminência aqui chamada eminência iliopúbica, que é bem na junção entre o ilho e o pubis. Nós temos aqui o tubérculo púbico aqui no osso pubis, a face sínfisal, porque como eu disse, ele vai fazer a união, né, entre o osso quadril do lado oposto, vai formar a sínfise púbica. Nós temos aqui, ó, o forame obturado, aqui o ramo do isquio, como nós vimos, a espinha isquiática, o corpo do isquio, né, o ramo superior do pubis aqui. Nós temos a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. E aqui a tuberosidade ilíaca. Então nós temos alguns acidentes ósseos, nós vimos tanto na vista lateral como na vista medial. É lógico que aqui tem as suas peculiaridades, né? Por exemplo, a face auricular, a linha arqueada, a tuberosidade ilíaca, né? Tem alguns acidentes que são exclusivos dessa face medial e outros vocês vão observar somente na vista lateral que nós vimos. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a vista lateral, né, e a vista medial do osso do quadril, e nós temos aqui a margem anterior, né, e a margem posterior, né. Aqui nós temos alguns acidentes ósseos que, por exemplo, a espinha ilíaco antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, que está aqui. Nós temos aqui, ó, a eminência iliopectínea. Na margem posterior, o que nós vimos na margem posterior que marca a margem posterior, né, do osso do quadril, que a gente vê tanto na margem anterior como na posterior, na vista lateral, como na vista medial. Então aqui a gente tem, ó, as espinhas, a espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior, a incisura isquiática maior, incisura isquiática menor, incisura isquiática maior, incisura isquiática menor. Então, pessoal, as margens elas são delimitadas por essas estruturas. Nós temos aqui o osso do quadril, que ele vai ainda, né, se relacionar. Quais são os ossos que ele se articula, tá? Então ele vai se articular com o sacro, com o osso quadril do osso do lado oposto, que aqui como vai ter a face da sínfise da articulação aqui do pubis, aqui é o túber púbico, que vai formar aquela articulação, né, tipo cartilagínea do tipo sínfise, que é uma fibrocartilagem. E além desses ossos, nós temos o osso
fêmur, que se articula aqui na articulação do quadril. Então, pessoal, é bastante acidente ósseo. Aconselho vocês a assistir a aula várias vezes, estudar por atlas, ir no laboratório, fazer aulas de estudo de anatomia na parte prática, porque quanto mais vocês vão ver no atlas, na peça, mais fácil vai ficar para memorizar. Muito obrigada, até a próxima.